A pergunta de hoje é: por que Ló ofereceu suas filhas para serem estupradas? E por que Deus permitiu que as filhas de Ló mais tarde fizessem sexo com seu pai? Neste vídeo responderei essa pergunta de uma perspectiva bíblica. Depois, como sempre, compartilharei alguns recursos úteis. Então fique por aí até o final. O primeiro incidente envolvendo as filhas de Ló aparece em Gênesis 19, 1 ao 11. Dois homens que eram realmente anjos apareceram em Sodoma, onde Ló morava com sua família. Os homens perversos da cidade cercaram a casa de Ló, procurando ter relações homossexuais com os anjos. Ló implorou aos homens da cidade que não fizessem essa coisa má e, em vez disso, ofereceu a eles suas duas filhas. O segundo incidente, Gênesis 19, 30 a 38, ocorre depois que Ló e suas filhas fugiram de Sodoma, pouco antes de sua destruição. A esposa de Ló foi destruída por sua desobediência durante a jornada, e Ló e suas duas filhas fugiram para viver em uma caverna em uma montanha. Com medo de nunca terem marido ou filhos em seu esconderijo, as filhas de Ló planejaram embebedar o pai para que pudessem dormir com ele e assim garantir que teriam filhos. Para nossa sensibilidade moderna, é difícil entender por que Deus permitiu que esses dois terríveis incidentes ocorressem. Somos informados em 1 Coríntios 10, 11 que o registro do Antigo Testamento é um exemplo para nós. Em outras palavras, Deus nos dá toda a verdade sobre os personagens bíblicos, seus pecados, seus fracassos, suas vitórias e boas ações. E devemos aprender com seu exemplo o que fazer e o que não fazer. Na verdade, essa é uma das maneiras pelas quais Deus nos ensina o que precisamos saber para fazer boas escolhas como crentes. Podemos aprender da maneira mais fácil, conhecendo e obedecendo a palavra de Deus. Podemos aprender da maneira mais difícil, sofrendo as consequências de nossos erros. Ou podemos aprender observando os outros e prestando atenção às suas experiências. A Escritura não revela o raciocínio de Ló para oferecer suas filhas. Qualquer que fosse seu processo de pensamento, era errado e indefensável. Com base no que é revelado sobre a vida de Ló, alguém pode se perguntar se ele era justo. No entanto, não há dúvida de que Deus o declarou como justo posicional, mesmo durante seu tempo em Sodoma. E se Deus resgatou o justo Ló, oprimido pela conduta sensual de homens sem princípios, porque pelo que ele viu e ouviu, aquele justo, enquanto vivia entre eles, sentia sua alma justa atormentada dia após dia com suas ações ilícitas. 2 Pedro 2, 7 a 8. Em algum momento, Ló acreditou na vinda do Messias, e essa fé resultou em uma posição justa diante de Deus. É provável que o tio de Ló, Abraão, tenha passado essa verdade para ele. O que temos na história de Ló é uma ilustração de um homem que uma vez viveu perto de seus parentes piedosos e se desviou e estava vivendo de acordo com sua natureza pecaminosa. Ló havia se mudado para Sodoma, embora soubesse o que era e estava sentado à porta. Gênesis 19, 1. Isso parece bastante simples, mas na verdade sentar-se no portão significava que Ló havia entrado tanto na cidade de Sodoma que ele era um juiz lá. Gênesis 19, 9. Apesar de sua posição, os homens de Sodoma não respeitavam porque sabiam que ele era um hipócrita. Podemos julgar a cultura daquela época, mas proteger os convidados exigia um grande sacrifício. Ló estava certo em oferecer suas próprias filhas no lugar dos homens que os sodomitas queriam? Não! Podemos ver na história que os mensageiros do Senhor protegeram Ló e suas filhas, apesar da falta de caráter e ponto de vista mundano de Ló. Ló pretendia apaziguar os homens de Sodoma para que a hospitalidade de sua casa não fosse prejudicada, mas ele fez a escolha errada ao oferecer suas próprias filhas, e os mensageiros de Deus o rejeitaram. Gênesis 19, 31 32 nos diz que as filhas de Ló acreditavam que não haveria homem para elas, e nem filhos. Isso pode ser porque eles viram a destruição de Sodoma e acreditavam que eram as únicas pessoas que se estavam na terra. Eles estavam tentando preservar a linhagem familiar. Por que Ló fez sexo com suas próprias filhas? Ele ficou bêbado. Sim, suas filhas conspiraram para embebedá-lo, mas Ló bebeu de bom grado, e quando ficou bêbado, perdeu o pouco controle e bom senso que tinha. Gênesis 19, 30 a 38. E este é o passo final na apostasia de Ló.
A lição que podemos aprender disso é que, quando uma pessoa bebe demais, ela não faz boas escolhas e perde o controle de sua moral e opera de acordo com a natureza carnal e pecaminosa. Como resultado do incesto, nasceram duas crianças, e essas duas crianças são os pais de duas nações que estiveram em conflito e foram uma fonte de muito sofrimento para Israel ao longo da história. Por que Deus permitiu que Ló oferecesse suas filhas e por que Deus permitiu que cometesse incesto? Às vezes Deus nos dá suas razões para fazer algo, mas não com muita frequência. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o entendemos de suas razões para fazer as coisas. Mas, novamente, isso nem sempre acontece. Devemos ter muito cuidado quando perguntamos por que Deus faz algo e ter certeza de que não estamos questionando o próprio Deus, seu julgamento, seu caráter e sua própria natureza. O salmista nos diz: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Salmo 18, 30. Se os caminhos de Deus são perfeitos, então podemos confiar que tudo que Ele faz e a razão para tudo que Ele permite também é perfeito. Isso pode não parecer possível para nós, mas nossas mentes não são a mente de Deus. É verdade que não podemos esperar entender sua mente perfeitamente, como Ele nos lembra. Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus pensamentos, caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os seus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 a 9. No entanto, nossa responsabilidade para com Deus é obedecê-lo, confiar nele e nos submeter à sua vontade, quer entendemos ou não. Ló fez as coisas que fez porque escolheu viver em sua velha natureza pecaminosa e fazer o que era fácil, e escolher flertar com o mal em vez de viver para honrar a Deus. Como resultado, houve sofrimento para Ló, sua filha e filhas, sua esposa e filhas, e por isso, para a associação à nação de Israel nos anos seguintes. A lição para nós é que precisamos fazer escolhas que não se conformam com o mundo e nos submeter à palavra de Deus, que nos guiará para uma vida que agrada a Deus. Quer aprender mais? Inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Visite godquestions.org para obter mais conteúdo excelente e confira a seção de detalhes abaixo deste vídeo. Lá você encontrará um livro que eu recomendo, junto com links para várias questões. Se você gostaria de aprender mais sobre a Bíblia ou estiver interessado em devocionais, assine aqui o canal no YouTube, que está o link aqui vinculado. Agora lembre-se, tem perguntas, a Bíblia tem resposta e nós vamos ajudá-la a respondê-las.